Vamos começar, Lau? Vamos. Como que começa? Fala Eu assim, vou... ó. Começamos a Do começar. começo. Então, eu vou começar do começo, e o começo é assim. No começo, nós tivemos a ideia de fazer uma provocação, né? Na verdade, por ser o mês da mulher, é um mês para a gente levantar questões relacionadas às nossas vidas, o nosso dia a dia. E aí nós tivemos, né, aproveitando as quintas temáticas que o pastor já tinha feito na nossa igreja, tivemos essa ideia de fazer essa programação, né? Então buscamos esses temas e estamos nos reunindo às quintas-feiras para falar cada quinta-feira de um tema. Já falamos da parte emocional, da mulher no mundo do trabalho, e hoje a Juliana, a nossa advogada, vai falar de um tema que não tem a ver com direito, mas né, ela vai falar sobre a mulher no. Ô, Ju, como que é mesmo um negócio tão comprido aí, sócio? Os desafios socioculturais. Ah, a mulher e os desafios socioculturais. E assim, né, para a gente, na verdade, nós queremos pensar e repensar o que a gente tem feito, o que tem deixado de fazer, quais são as possibilidades que nós temos, né, de fazer o que ainda não estamos fazendo. E então, essa é a nossa ideia. Hoje, a nossa apresentadora será a Juliana Tang, e ela tem toda a palavra e todo o tempo do mundo até 9 horas. Não é legal isso? Fique à vontade, Ju, pode começar. Legal. Obrigada, Lau. Acho que Lau já me apresentou um pouquinho. Quem eu não conheço pessoalmente, o prazer. E espero que a gente consiga conversar um pouquinho. Quem teve em todos aqui? Acho que. Quem é a primeira vez? Tem alguém a primeira vez? Não, né? Roseli já teve no primeiro, né? Só a Marilda que é a primeira vez. Então, beleza. Bom, eu sou advogada, mas me empurraram outro tema. É, e aí a gente tentou achar um nome melhor para esse tema, e no fim a gente pensou que talvez desafios socioculturais seja uma coisa mais ampla e que dê para a gente conversar um pouco sobre essa ideia. Mas aí eu fiquei pensando, qual será a expectativa desse povo com desafios socioculturais, né? Você vê que já tem desafio no nome, né? Então já é É, um. Mas aí eu acho que a gente poderia pensar um pouco. Eu fiz alguns slides, então assim, vou passar alguns slides para a gente provocar algumas coisas, e por fim eu queria pensar num texto bíblico. Aí, como o texto é um pouquinho longo, aí eu coloquei ele nos slides também para a gente não ter que abrir a Bíblia aí quem não tiver fácil. Mas eu não vou usar ele o tempo todo, eu queria que a gente conversasse por aqui mesmo, se olhando aqui, né? Quem a gente puder olhar, né? Não, a gente não consegue ver todo mundo toda vez, mas quem está falando a gente consegue. E então, voltando, por que desafios socioculturais? Pensar que a gente está vivendo hoje no Brasil, aqui todo mundo, a gente não está tão internacional assim ainda, né, Lau? Estamos todo mundo aqui no Brasil, tá todo mundo no Brasil. e que a gente vive numa cultura, numa sociedade aí, a sociedade brasileira, a gente fala a língua portuguesa, a gente tem algumas coisas em comum, né? E estamos vivendo em março de 2022. Tem gente que nasceu um pouquinho antes de mim, e tem gente, acho que só Tamires, que nasceu um pouquinho depois. Mas a gente está vivendo um tempo, né? Então, pensar qual que é a cultura do nosso tempo, qual que é a cultura que a gente encara hoje na nossa sociedade. Então, eu vou colocar o começo dos slides aqui, e aí depois eu já tiro para a gente voltar, tá? Vou fazer aqui. Uma janela. Vou botar de tela cheia aqui.
Vamos lá. Vai aparecer aí daqui a pouquinho. Começou, né? Uhum. Tá. Então, esse aí é o tema. A gente pensar um pouco. Sócio é por causa de sociedade mesmo, gente. Então, pensar que a gente não vive sozinha, né? A gente vive numa sociedade que isso tem resultados para a nossa vida. Se a gente viver sozinho no meio do deserto, talvez fosse um pouquinho diferente. Mas a gente está aí numa sociedade e que tem uma cultura, essa sociedade. Talvez seja uma cultura hoje até mais globalizada. Eu falei que a gente está no Brasil, mas a gente sabe que a gente tem muita influência de fora, né? Tem palavras aí que a gente fala do inglês, tem palavras nordestinas que a gente pode falar. Então, assim, tudo está envolvido nessa questão cultural aí que a gente pode pensar o que chegou até a gente. E aí eu queria colocar essa primeira... É a única foto também, viu, gente? Um colado de imagens que eu fiz do Google para a gente pensar um pouquinho no que chega para a gente enquanto sociedade. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês estão vendo nessas fotos. São 1, 2, 3, 4, 5 fotos, mas são 4 temas. Quem consegue me dizer o que está transmitindo isso daí? Eu tô vendo um negócio que eu tô gostando bem, viu? A conta, o homem que paga. Tá, esse é o último. Essa divisão, menino com bola, menina com boneca. Uhum. A cultura diferente? Tá saindo meu som? Tá. Culturas, por exemplo, na Escócia, onde é comum um homem usar saia. Aqui no Brasil, se a gente vê um homem de saia, a gente acha super estranho, mas lá é culturalmente aceito. Isso. E mais aí? Tem uma imagem que não falaram ainda, que é mais a palestra da Lau da semana passada. São as profissões, né? Vou falar isso. Então, assim, aqui estão representando profissões. É que no meu celular a imagem fica gente. pequenininha. Isso. Mas essa das profissões, você queria falar, Consegui Roseli? aumentar. Tá. A das profissões, aqui tem mais mulheres. Você vê? Parece que tem mais mulheres aqui. É isso. E a Roseli quer falar? Ela ia falar. Não, era isso mesmo, sobre as profissões que eu ia falar. Eu reparei isso também. Tem mais mulheres nessas profissões. Tem mais mulheres. Tá. É isso. E por que eu coloquei essa provocação aqui, né? Acho que para a gente pensar um pouco. A influência que a gente recebe da nossa sociedade, uma influência cultural, vem desde quando a gente é pequeno. Quer dizer, os meninos têm que estar brincando com bola, com espada, que é um pouco do que a Tamiris comentou, né? E a menina tá ali com uma boneca, tá com uma bolsinha, um sapatinho rosa, um sapatinho que talvez não seja tão bom para jogar bola, né? Esse sapatinho de plástico aí. E já tem essa divisão. Na questão da roupa também, né? As mulheres normalmente, você vê, a menina, para ela jogar bola com aquela saia ali, coitada, né? Impossível, né? É possível, mas assim, não é o apropriado para ela, né? E isso reflete desde que a gente nasce, então assim, já começa a ganhar roupa de uma cor específica, antes de nascer, inclusive, né? Já tá na barriga, já pro sexo, a gente já começa a fazer escolhas por aquela pessoa, né? Então, a gente não tem... Desde pequena, a gente tem essas influências das escolhas que as pessoas fazem em cima da gente, das nossas vontades. E aí isso pode refletir, inclusive, na escolha da nossa profissão ali, tá? Que é um pouco do que ela falou, né? Aqui hoje a gente tem essa realidade, né? Muitas mulheres fazendo muitas outras coisas que não tinham oportunidade de fazer num período curto de tempo da nossa história. Ela trouxe muito sobre isso. Mas a gente ainda tem bastante sobrecarga, mesmo escolhendo e podendo estar em algumas outras profissões, porque a gente ainda tem muitas outras atividades, né? E a dar conta, o que eu queria dizer sobre isso? Vocês já perceberam? Aí eu queria compartilhar. Quando você vai... Quem já conseguiu sair com um homem fora para comer fora? Quando o garçom ele traz a conta, ele dá para quem? Para o homem. E é sempre eu que pago a conta.
E não interessa, né? Quem vai. Para ele não Eu tenho interessa. que falar pro cara assim, é para mim, por favor. Exato. E é difícil, porque assim, às vezes eu já fiz até o teste, às vezes não é nem um garçom homem, às vezes é uma garçonete, aí você fala, não, dessa vez ela vai dar, sei lá, no meio e pegue quem tiver, né? Vai botar no meio da mesa, não é treinado, elas sempre entregam para o homem. Porque também é isso, né? É a cultura de que é o homem que paga, é o homem que tem que sustentar a casa, que não pode haver uma divisão, talvez, dessa questão das finanças, então que a mulher talvez ela não tenha autonomia sobre a finança dela. Ela pode até trabalhar fora numa das profissões, mas ela não vai ter autonomia. Quem vai decidir, vai dar a última palavra sobre como que vai gastar o dinheiro, talvez seja o homem, né? Então é para a gente pensar um pouquinho nisso. Aí eu coloquei aqui os nossos desafios, né? Um pouquinho do que a gente falou, a questão desde as brincadeiras. Ô, Ju, Sim, aquela moça vestida com uma roupa de terno. de terno masculina, qual é a dinâmica? É porque É a questão da vestimenta, né? Eu acho que assim, e tem muito isso também, né? Eu acho que é que bonita para dedéu, viu? linda, né? Eu acho ela Ficou linda assim bem também. vestida. E ela tá de gravata, né? E gravata comprida, que não é uma coisa que mulher usa normalmente, né? Essa gravata comprida. E é até engraçado, né? Não é minha área moda. Mas, por exemplo, né? Uma coisa que acho que dá até pra gente dizer de uma coisa social, assim, cultural. Mulher, ela tem que estar sempre bem arrumada, né? Já percebeu que enfeite é coisa de mulher. E gravata é uma coisa que sobra, que ainda é enfeite de homem, se for pensar. Porque pra que serve a gravata, né? Pra fechar o rolê aqui, né? Deixar elegante, chique, né? Deixar elegante, chique. E é aquela coisa, né? O homem também não pode estar muito emperequetado, né? Senão já fica tá meio demais, né? Então, assim, a gravata tá demais, sabe? E mulher já pode estar um pouco mais. Pode ter um brinco, pode ter um colar, outra coisa que chame mais atenção. E às vezes, se mulher tá de menos, ou ela tá muito séria, né? Ela, apesar disso, essa mulher tá bem feminina ainda, vamos dizer. Ela poderia estar com o cabelo mais curto, por exemplo. Né? Ela poderia estar... E a gravata deu um tchan, assim, deu... Mas ela poderia estar com o cabelo mais curto, de óculos, por exemplo, tá com uma aparência mais masculina do que a gente diz, né? Ela tá super Então, feminina com essa roupa. ela tá bem feminina porque o terno dela é bem acinturado também. Tem essa, né? A roupa de mulher é mais justa, a roupa de homem já pode ser mais larga. Mesmo as saias dos companheiros aqui é que saiam largo de boa, né? Dos escoceses, as botas deles, bem coisa confortável, pensa. Eles pegaram a saia, mas pegaram a parte do conforto, né? E é isso, assim, às vezes nem isso a mulher é dado, né? Escolher uma roupa que possa estar confortável e né, esse blazer dela mesmo, talvez quando ela sentar tem que dar uma aberturinha nesse botão, não sei. Mas é isso também, então, passar aqui, daí a gente fala de forma estruturada deles, mas é desde as brincadeiras, os interesses, o que a gente vai estudar, quais atividades a gente pode fazer, qual trabalho a gente pode fazer, qual espaço a gente pode estar, que é aquela questão da gente sempre ter sido o espaço mais doméstico, o espaço mais de conversa privada, né? Não os espaços de negociação. Qual a aparência que a mulher tem que ter? Então, a mulher tem que estar com uma aparência de estar sempre limpa, sempre asseada, sempre com uma roupa mais que mostre um pouco, talvez, o corpo, no caso daquela moça que está bonita, mas que, né, também não pareça desleixada, ou que esteja equilibrada. Em as relações, aí coloquei, né, o que se espera dessa mulher culturalmente nas relações, que ela fale num tom razoável, não grite, que ela obedeça a ordem de alguém no trabalho, que ela se case, né, que ela não ande sozinha, que ela cuide de quem é da família dela, que ela seja uma pessoa preocupada com os problemas de saúde da família. O que mais que se espera da gente nas relações? Muita esperam coisa. tanta coisa da gente, né? Muita coisa. O que não esperam da gente, né? O que Espera não... só que a gente não dê ordem
Que a gente não tome decisão sozinha. Que a gente não tome decisão sozinha, mas que a gente execute todas as decisões que os outros tomarem por nós. Exatamente. Verdade. É bem por aí. E olha que coisa, né? A gente está ali na função de ser delegado nessas relações, e às vezes nessas relações também, queria até reforçar a questão da carga mental, que é uma coisa que a gente fala muito hoje, né? Então, assim, a gente, querendo ou não, a gente não participa de decisões, assim, de talvez delegar, né? Então, vamos pensar no ambiente de casa mesmo, assim, quem que vai fazer a compra do mês, que dia que vai, se tal coisa está faltando. Normalmente, quem sabe, se tem uma mulher e um homem dentro de casa, quem sabe se papel higiênico já está acabando ou não e está na hora de comprar, normalmente é a mulher. Eu sou uma exceção. É uma exceção. Mas normalmente, quem sabe... Sou eu mais que faço as compras. Mas o meu marido que me avisa o que não tem. Ele faz a lista, já está ótimo. Já ajuda muito. Mas é isso, assim, às vezes a gente não tem a capacidade a gente não tem a oportunidade de estar tomando algumas decisões, né? A gente não tem a oportunidade de mostrar nossas capacidades. De tomar decisão. E é isso, assim, essa questão financeira, por exemplo, a história de trazer a conta, é lógico, né? Quando a gente está num relacionamento, enfim, ou até familiar, é ótimo que a gente possa dividir as contas, né? Mas o que eu vejo muito é que muitas mulheres às vezes não têm nem habilidade de mexer tanto com a parte financeira, de dinheiro, porque foi dito para ela que ela não precisava, que alguém que ia mexer com isso, que né, ia ficar a cargo de alguma outra pessoa administrar isso. E a gente toma tanta decisão de outras coisas menores, né? De gestão de coisas da casa, do trabalho, mas às vezes decisões, enfim, políticas, decisões empresariais não fiquem a cargo das mulheres, né? Elas não sejam chamadas para a mesa para conversar e para tomar essas decisões. Talvez possa acontecer isso, né? E aí eu queria falar um pouquinho só de duas mulheres que eu tenho escutado. Essa primeira é a Valéria, tive a oportunidade de conhecer ela em Campinas, e ela é uma teóloga que é doutora já, e inclusive ela ficou conhecida por causa desse estudo mesmo dela. E aí está escrito ali, em novembro de 2016, Vilhena, né, o nome dela é Valéria Vilhena, viu sua pesquisa virar notícia sem crédito em sites e nas redes sociais sob o título 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. Esse dado está no seu livro Uma Igreja Sem Voz, Análise de Gênero da Violência Doméstica entre Mulheres Evangélicas. E ele foi fruto de um estudo qualitativo feito na Casa Sofia, espaço de acolhida para vítimas localizadas na Zona Sul de São Paulo. Então, a Valéria, na pesquisa dela, ela entrevistou mulheres nessa Casa Sofia, que é uma casa vinculada à Prefeitura de São Paulo para mulheres que estão sofrendo violência e que podem estar procurando refúgio nesse lugar, né? Então, que precisam se ausentar, talvez, da sua casa e por um período, porque foram ameaçadas ou já sofreram algum tipo de violência e precisam sair de casa. E ela entrevistou essas mulheres nessa Casa Sofia, e aí ela chegou a esse número assustador para mim, que 40% das mulheres dali eram evangélicas. E aí eu fico pensando, qual que é a implicação social e cultural que levou a isso, né? E a gente pode olhar dados, na verdade, de várias formas. A gente pode olhar e falar, poxa, quer dizer, então, que a maioria das mulheres que estão procurando abrigo, uma grande parte delas são evangélicas. Mas se a gente olhar a Bíblia, a gente vai pensar, como é que essas mulheres estão numa relação que elas estão sofrendo violência, né? Que bom que elas puderam procurar abrigo, elas estão ali nesse abrigo, mas 40% dessas mulheres estão dizendo que elas são evangélicas, quer dizer,
como é que é a casa delas, né? Como que está o casamento delas, enfim, o que é ser evangélica para essas mulheres, né? Como é que elas estão lidando com isso? De forma alguma, a gente está culpabilizando a mulher aqui, mas a gente está questionando, será que essa relação que essa mulher estava, será que o marido dela não era evangélico e ela sofria por causa disso? Ou será que era um homem que também estava na igreja, né, se apresentava como evangélico e ela está dentro dessa estatística, né? Aí depois eu deixei a fonte, quem quiser dar mais uma olhadinha, fica à disposição. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Quer fazer alguma pergunta? Eu vou passar. É um dado... Ju, Sim, fala. até onde eu acompanho esse tipo de notícia, de informação, não digo necessariamente dessa mulher, né? Mas eu acredito que a grande maioria, sim, dessas mulheres evangélicas, os maridos são evangélicos, sim. Uhum. E Pelo aí pouco que eu já li e já ouvi. Uhum. Tá? Que triste. E aí que tá, eu acho que uma pergunta, assim, eu acho que a grande parte de quem tá aqui, a gente, né, tá numa igreja evangélica, e aí tá a pergunta pra gente mesmo, né? Quer dizer, o que aconteceu de influência social e cultural na vida desse homem, desse casal, para que chegasse a esse ponto de uma mulher precisar de abrigo? Porque não é uma mulher que sofreu violência, essas mulheres entrevistadas, e que fez um boletim de ocorrência e que isso se resolveu. Não, ela teve que ir para uma casa-abrigo. Então, é uma situação extrema, assim, a gente diz da violência, né? E o que não comunicou do cristianismo para esse cidadão, né? Para ele entender que violência doméstica era alguma coisa que não devia estar acontecendo, né, na casa dele. Então, é um dado importante, eu acho que é um estudo validado, enfim, que demonstra, né, essa cultura evangélica que a gente tem, e para a gente pensar mesmo, né, o que é ser evangélico no Brasil, como é que isso está chegando para as igrejas. E essa frase aqui de cima é dela, ela fala que quando a igreja não discute gênero, ela nega direitos humanos. Então, na opinião, né, da Valéria, eu concordo com ela, que quando a gente não discute os problemas das mulheres nas igrejas, a gente pode estar chegando a situações assim. Porque muitas vezes, triste que fala de violência, mas é porque acaba que perpassa por isso, né? Muitas vezes na nossa sociedade, a violência contra essa mulher começa com uma questão mais psicológica, como a Tamiris colocou lá no nosso primeiro encontro mesmo, né? Começa com palavras, não vai necessariamente começar com alguém que já vai agredi-la. Mas isso pode ir evoluindo e isso fica num ciclo em que a mulher não percebe que isso vai se agravando. E aí é difícil romper, porque talvez ela seja orientada de que ela não pode romper esse casamento, de que ela deveria orar um pouco mais sobre essa relação, né? Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Essa é uma outra mulher que eu tenho acompanhado. Tive a alegria de conhecer a nordestina, viu, Lau? Pensa numa mulher, uma pastora gente boa. Lá de Maceió, e a pastora Ódia, eu já acompanhava ela antes, tive a oportunidade de conhecer ela em dezembro do ano passado. E aí ela fala ali, ó, vou ler a frase. Jesus é a maior inspiração para o feminismo cristão. Foi o árduo defensor da causa das mulheres. Enfrentou as estruturas machistas e o patriarcado presente nas estruturas religiosas da época, que tratavam a mulher como um ser de segunda categoria. Aí ela já está trazendo um pouquinho sobre como a mulher era vista nos tempos bíblicos. Se a gente for pensar, era uma outra cultura, né? Então, quando a gente vai olhar o texto bíblico, a gente tem que ter esse olhar, pensar qual era a cultura da Bíblia de quando ela foi escrita e de quando ela foi vivida ali, né? As histórias de quando elas aconteceram, quando fizeram registro disso, né? O que era a mulher nessa cultura, né? A gente tem isso muitos exemplos simples, né, na Bíblia, que basta a gente perceber que muitas das mulheres da Bíblia não têm nem nome, né? Quantas mulheres na Bíblia a gente pode citar que não tiveram cuidado de escrever o nome dela, né?
porque não era importante o nome dela. E aí a gente dá os nomes, né? Mulher do fluxo de sangue. Como será o nome dela? Talvez fosse, não sei, né? Maria, enfim, Ruth, sei lá qual era o nome dela. Qual era a mulher que... O pastor pregou esses dias, né? No texto de Lucas, aquela mulher que vai pedir para Jesus para ela ser curada. Não tem um nome. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente também tem que ter esse olhar, que existia uma outra cultura nessa época, e a gente fazer a conexão com a nossa vida hoje, né? Ela coloca aqui que Jesus ele foi um grande defensor da causa das mulheres. E aí eu queria comentar com vocês, quem que tem recordação assim de um texto de Jesus sendo um grande defensor da causa das mulheres? Que queira falar aí. Jesus A primeira que sempre vem na cabeça é a mulher samaritana, né? Não tem como, né? a mulher do Uma povo. desprezada daquele jeito e ele fica dando aquele altos papos com ela. Altos papos. É ótimo o texto da mulher samaritana, né? Jesus dando tanta moral para ela, né? Ju, Sim. eu sempre lembro da mulher adúltera, porque eu acredito que Deus ali, Jesus ali, ele era uma questão assim, né, que ele usou mesmo para falar dos pecados de todos, né? Você vai aniquilar uma pessoa se você também peca, né? Mas é muito interessante, assim, quem que foi o homem que adulterou com essa mulher? Uhum. Onde que está esse homem? Que eu não sei. Eu não sei se você, É, de repente, sabe, eu não sei, mas eu não lembro. Fala mulher adúltera, mas ela não fez sozinha, né? exatamente. E engraçado que mesmo nesse texto da mulher adúltera, né, a cultura da época, porque a legislação da época reflete a cultura da época, né? Era que trouxesse os dois para ser apedrejado, né? E cadê que trouxeram ele? Não Então, trouxeram, né? Ou seja, às vezes a lei ela é muito rígida para a parte mais fraca, né? Para ele a lei não foi aplicada naquela época. Mesmo Uma mulher sendo que eu acho, uma mulher que eu acho muito que foi bem valorizada foi a mulher que derramou o perfume e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas lá. esse texto é bonito mesmo. E é interessante, né, que Jesus fala que enquanto, né, que o nome, que essa história ia ser lembrada para toda a vida, né, e a gente está lembrando dela aqui agora, depois de tantos anos, e ela foi registrada e vai, enquanto a Bíblia existir, a gente vai saber da história dessa mulher, né? Então, foi muito importante, né? Foi uma mulher muito valorizada, enquanto todo mundo estava criticando a atuação dela ali, ele valorizou ela de um jeito que nunca mais ela será esquecida, né? Uhum. É isso, né? Jesus, ele rompia com o texto que a Noemi comentou, Jesus, ele rompia com a expectativa da sociedade em relação a ele, né? Então, ele criou ali um movimento ali que poderia, inclusive, ter mulheres que sustentavam, né? Eu acho esse texto fantástico também. A Laura comentou dele semana passada, que tinha mulheres que elas ofertavam para o ministério de Jesus, pensa, né? Que mestre que poderia ser sustentado naquela época por mulheres, né? Que poderia ter mulheres ouvindo do que ele estava lendo ali da Torá, né? Que era a questão da época, né? sim. Então, Jesus realmente ele bagunçava com a estrutura da época, a estrutura religiosa da época, né? A gente tem vários exemplos sobre isso. Eu vou tirar um pouquinho o slide, gente, mostrar para vocês parar a apresentação. Vocês voltam a me ver. Tem esse livro aqui da Ódia, que é essa pastora que eu estava comentando. Ela é pastora lá em Maceió, numa igreja batista do Pinheiro, que chama. Eu tive a oportunidade de estar lá. E ela escreveu esse livro Flores que Rompem Raízes. E é um livro que é a tese de doutorado dela. E ela coloca aqui leitura popular e feminista da Bíblia, né? Quem quiser eu posso emprestar depois que já terminei, gente. E tem um trecho aqui que eu queria ler
trecho que ela faz uma citação assim: não basta apenas resgatar as histórias da Bíblia. É importante também verificar o que a tradição eclesiástica fez com essas histórias. E aí, eu acho que tradição eclesiástica é legal a gente pensar, porque o texto, ele vem para a gente, muitas vezes, não vem cru, né? A gente fala, não vem só o texto bíblico, ele vem carregado aí de uma interpretação que já foi feita durante vários anos, né? Então, esse texto que eu queria ler com vocês, o próximo, que é um texto do Antigo Testamento, já tem comentários sobre ele e tudo, e nem sempre os textos a gente consegue se aproximar deles sempre com um olhar de romper com essa leitura que já foi feita, né? Então, às vezes, aparece uma mulher no texto, mas ela está ali mais para servir, ou está mais para auxiliar alguém, e aí dá para a gente fazer esse questionamento, né? Será que existe só essa interpretação? Será que a gente poderia pensar uma outra? O que isso fazia sentido para aquela época, para aquela cultura, e o que faz para a nossa, né? Deixa eu voltar aqui o texto. E aí a gente faz algumas perguntinhas para o texto e a gente vai caminhando para o texto. Tá indo? Foi. Então é isso. Ela... e não expliquei o nome do livro, né? Ela fala Flores que Rompem Raízes, porque ela diz, na comunidade deles, lá na Igreja Batista, eles têm um grupo que chama Flor de Manacá. O Ministério de Mulheres de lá, eles chamam de Flor de Manacá, né? Essa camiseta que ela tá roxa. E ela comenta que é como se a leitura que essas mulheres fizessem da Bíblia, essas flores de Manacá, elas rompessem com essas raízes patriarcais, né, do texto bíblico. Então, por isso, daí veio o nome Flores que Rompem Raízes. Eu acho super legal. E aí, eu queria ler esse texto, é um texto conhecido. O texto é meio longuinho, mas eu vou ler rapidinho e a gente comenta ele. Não é longuinho, não. Tem 25 versículos. É o texto que está em 1 Samuel 25, de 1 a 5, um texto bem conhecido. Então, vou ler. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde vivia, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Olha lá, já tem até um nome, ela. Muito inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz, o Senhor e sua família, muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que estás tosqueando as tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu, então, aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água e a carne do gado que eu abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, a mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor.
mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estiveram com eles, nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figo prensados, e carregou em jumentos. E disse a seus servos: vão em frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ele ia montado no jumento, ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal. Que Deus castigue a Davi e a força com muita severidade, caso até amanhã eu não deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixe a tua serva lhe falar. Ouve o que eu tenho a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, vi os rapazes que o Senhor enviou. Até aí, gente. Deixa eu parar aqui. Quem já tinha familiaridade com esse texto? Tranquilo? Já tinham lido, né? História de Abigail. Esse texto é muito lindo. É muito bonito, né? Muito lindo. Uma mulher sábia. Sabe? Nem tudo se fala para o marido, né? Nem tudo. Nem tudo se fala do marido. Dependendo, né, do marido que tem, né? Cada uma conhece o marido que tem. Tem coisas que não pode ser A faladas. minha avó falava assim: nem tudo fala para João. Exatamente. Tem o caso de uma senhora da igreja que ela chegava em casa e falava para o marido que um certo irmão ficava olhando muito para ela. Aí e o marido não era crente. E um dia o marido pegou uma arma, entrou na igreja para matar esse homem. Essa mulher tinha que ter tido sabedoria, né? Falar uma coisa dessa para o marido, resolvesse com o pastor, resolvesse com o diácono, né? Ou se afastasse desse homem, mas não chegar em casa e falar para um marido não crente: olha, quase que causou um desastre dentro da igreja, uma desgraça, né? Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. E que Abigail dá uma lição, né? Para muitas mulheres. Muita coisa a gente tem que ouvir, e não é nem só para o marido, para outras pessoas, né? Tem que ter prudência, né? Sabedoria. Né? E ela foi altamente abençoada pela sabedoria dela, né? Casou-se depois com o rei, esposa do rei. O texto segue e ela casa com Davi depois, né? Inclusive Nabal, depois que Nabal morre. E não só ela, outras mulheres também casam com Davi, né? Mas o texto também diz que Nabal ele era alcoólatra, vamos dizer, né? Na nossa sociedade seria isso, né? Um homem talvez que talvez até a questão dele ser mal ali poderia estar ligado a isso, inclusive, né? É um homem que era alcoólatra. Mas é engraçado, né? Porque, assim, muitas vezes a gente lê esse texto também e não tem tanto comentário sobre Abigail. A gente fala assim, uma mulher
vamos pensar, quais são as qualidades de Abigail no texto, né? A gente colocou aí, mulher sábia, o que mais? Corajosa, muito corajosa, porque ela não sabia o que ela ia enfrentar, né? Ela se rendeu aos pés do rei. Ele podia ter matado ela. Né? Se Davi Ele podia fosse... ter matado ou o marido mesmo, né? Quando descobriu. ou o marido perseguido, ela. Onde foi essa mulher? Cadê ela? Ah, ela foi atrás de levar uns bolos, uns doces aí pro Davi, né? Aquele tal Davi que o senhor disse que é, né? E ser morta no meio do caminho. Ela correu um risco muito grande de vida. Ela foi uma corajosa, uma valente, uma guerreira. Mas ela foi proativa também, né? Eu vejo essa qualidade de proatividade. Proativa também. O texto fala imediatamente, né, Lau? É, proativa. E outra, ela foi tão, assim, inteligente, que ela podia ter preparado tantas outras coisas, mas ela foi justamente aonde o homem gosta, né? Comida. Onde, né? Bolos, doces e tudo mais, tudo que... Ela sabe que matando a fome dele, tudo ficava mais fácil de ser resolvido. Nossa, chegava com a comida assim, já rendia os homens. Já ficavam rendidos aos pés dela. A Noemi conhece uma pessoa que, quando está com fome, pensa numa pessoa insuportável. Matou a fome, acabou a guerra. Acabou a fome, acabou a guerra. A cidade ficou até mais bonita, nossa, não foi, não? Foi. Pensa numa pessoa que mais de qualidade de Abigail? Olha, sabe o que eu acho da Abigail? Tudo isso que vocês falaram, coragem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, Ou às defeito, vezes né? você fica pensando... ela não, ela chegou em uma atitude, esse proativa que ela fala dela, assim, mas veja bem, ela sabia onde estavam as coisas, ela tinha as coisas dentro de casa, né? É, que eu queria pegar. Soube no ponto certo, mas assim, não é que Ela de foi repente, não é que de repente deu 5 minutos nela. Não dá para entender, porque a cultura daquela época, aí você entende. O que uma mulher dessa estava fazendo com Nabal, se ela tinha toda essa potência dentro dela. Não foi do nada que isso apareceu, né, Debbie? Ela estava esperando uma oportunidade para cair fora desse relacionamento. Eu acho que aí ela viu assim, uma estratégia maravilhosa. Nossa, é agora. Agora que eu vou cair fora desse homem. Você vê, porque teve que ser rápido, né? Porque Davi foi rápido para juntar os homens e voltar para guerrear. Com ele era tudo no vapt-vupt, né, Davi? Acostumado com isso. E rapidamente ela levantou esses recursos e já decidiu e já fez o que precisava ser feito, né? Sim. Lógico que a condução de Deus em toda a história, para já vir em toda a história, onde foi parar o nome dela e tudo mais, mas Deus só nos usa se a gente se colocar à disposição. Sim. E usar o que a gente tem, né? O que ela tinha era aquilo e com aquilo ela foi. Exato. Sabe que a Marilda estava comentando, né, de que ela aproveitou a oportunidade. Eu até estava perguntando conversando com a Jesuína, né, sobre esse texto. Ela comentou que se ela viesse falar, ela falaria nesse texto, tá? Então vou usar esse, né? E aí eu perguntei para ela assim, quando ela fala para Davi, aqui tá sua serva e tal, né? Se ela já não, o que isso significava culturalmente para a época, né? Ela falar que ela era serva dele. Porque se você voltar no texto, você percebe que ela não fala, eu sou serva do Nabal. Ela fala, não ouço Nabal, eu sou tua serva. E aí eu perguntei para ela o que isso poderia significar, né, culturalmente. Será que não é quase uma traição, né? Porque, poxa vida, se ela era uma propriedade ali de Nabal, na época, as mulheres eram uma propriedade, né? Ela não tinha essa autonomia de falar, agora eu sou sua serva, né? E então ela rompeu ali com uma expectativa também da sociedade né, dessa submissão ao marido. Mas também fico pensando que ela tinha condições financeiras para isso, né? Elas tinham os próprios servos. Olha só que coisa, né? Ela pegou os servos dela para irem à frente
E aí, trazendo para a nossa realidade, né? E quantas vezes as mulheres se sentem assim, que não tem condição. Falam assim, mas eu preciso sair dessa situação, ou eu preciso tomar iniciativa, mas eu não tenho nada na minha mão, eu não tenho uma profissão, eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho uma amiga que pegue na minha mão que vai junto. E não era o caso da Abigail, né? Apesar da gente reconhecer que ela tem coragem e tudo mais, o texto diz que ela era mulher de um homem rico, né? Então, ela tinha isso a favor dela, vamos dizer, nessa sociedade que valorizava, assim, o que ela tinha de riquezas, né? Talvez se ela fosse uma escrava de Nabal e fosse fazer a mesma coisa sem ter os servos na frente, sem ter os bolos, tudo, não dava certo. É lógico que eu acredito que Deus poderia usar uma escrava também, mas, assim, dentro da cultura da época, ela tinha esse privilégio, vamos dizer, né? De ter ali as posses dela, né? E então fiquei pensando que também é uma coisa que ela tinha a favor dela, né? Para poder ter agido assim. E quantas vezes a gente não usa nem o que a gente tem a favor nosso, né? Assim, hoje a gente tem tanta oportunidade, né? De estudo mesmo, de acesso, e às vezes a gente acaba menosprezando, né, algumas coisas que estão na nossa mão. Então, aprender com ela, né, ela usou ali o que ela tinha e se desprendeu daquilo e tinha uma capacidade de negociação, né, assim, talvez naquela época as mulheres não tinham ensinamento mesmo, desde de pequenas, de como negociar uma questão de uma ameaça de guerra, por exemplo, né. Então, essa questão de levar presentes era uma forma de mediar o conflito, né? Tem um texto, se eu não me engano, quem que é aquele que vai em encontro do outro no Antigo Testamento que dá presentes? Pô, bom de É Jacó levando para Esaú. Isso. E é nessa cultura, talvez, né? Essa questão de você mediar ali o encontro, porque você vê, né? Tem até a história dela ir por trás da montanha e tudo. Então, assim, não tinha zap na época, né? De, ó, tá chegando, né? Ó a foto, mandando foto do presente, do como é que eu tô chegando, né? Mas tinha toda uma preparação para esse encontro. Então, assim, a habilidade política dela mesmo, né? De se interessar por isso. Talvez ela já tivesse visto isso em outras oportunidades. Se ela fosse uma mulher que estivesse lá cuidando só dos servos dela, talvez, e cuidando dentro da casa de Nabal, talvez ela não tivesse esse conhecimento acumulado sobre isso, fico pensando, sabe? Mas talvez ela já tinha estudado sobre isso antes, se interessado. Como é que os homens negociam quando eles estão quase fazendo guerra? Eles levam presente e tal, né? Então, é interessante, né? O quanto que ela tinha já saído das funções que eram atribuídas para ela. Ela não tinha essa obrigação de fazer isso. Né? E eu vejo também uma das coisas interessantes é que os servos reconheciam nela essa proatividade, né? Porque a notícia chega por um servo dela, né? Tipo, olha, não é o Nabal que decide as coisas aqui em casa. Eu vou falar com quem tem gerenciamento aqui. E ele vai e fala com ela, do tipo, olha, faz alguma coisa, né? Então, se eles já reconheciam, quer dizer, não é de agora que ela já estava tomando decisões, né? Ela já tinha demonstrado isso antes também. Então é isso. O que mais vocês têm de impressão do texto, gente? Mais alguma coisa? E também os servos viam nela uma mulher equilibrada, né? Uma mulher ponderada. Que acho que esse Nabal, dava muitos chiliques, não foi só esse. Né? Esse é o que a Bíblia narra, mas eu acho que esse cara dava muito trabalho ali onde ele estava para os escravos já não estavam mais aguentando esse homem. E eles percebiam que a esposa que era o contraponto ali. Então, vamos falar com a Abigail, porque se nós formos falar com esse homem, acho que os escravos pensavam assim, ele vai matar a gente, né? Então, eles foram falar com ela porque sabiam, tinham plena convicção que ela era uma pessoa
equilibrada, ponderada, inteligente, sabia fazer as coisas, né? Era discreta. Então, eles reconheciam todas essas qualidades nela também, né? E sabiam que, falando para ela, eles estavam seguros também. Né? É isso. Só uma parte, eu fui ler o texto numa Bíblia. Bíblia, a mensagem também, indico, a Bíblia, a mensagem é muito boa, tem os comentários de Eugene Peterson. E eu falei, vamos ver se Eugene fala alguma coisa boa de Abigail. Gente, que decepção. Vou ler um trecho, ó. Um comentário depois do texto, né? Ele fala assim, ó, em relato anterior, Davi foi descrito como um homem belo, mas que aqui não havia nenhum sinal de beleza. No entanto, a bela Abigail conseguiu restaurar a beleza de Deus em Davi, que era a sua identidade original. Você vê, né? No comentário do Eugene Peter, no texto tem mesmo que a Abigail era bela. Mas, poxa, ninguém falou da beleza dela aqui. O que ressalta, né? Não é porque a Abigail era bonita, ressalta a atitude dela, né? A coragem dela, enfim. E aí, o comentário me coloca que ela salvou Davi daquele momento de perdido que ele estava, mandou ele, né? Ele voltou a... É lógico, eu entendo que ela foi um instrumento, sim, na vida de Davi. Se Davi também não tivesse abertura para falar com mulher, talvez ele também não tivesse escutado também, né? Mas, poxa vida, num texto que ressalta tanto, traz o nome dela, né? É um texto que a gente consegue ter o nome dela, ter características dela, ter detalhes das ações dela. Ele foca em como Davi teve uma pessoa abençoada na vida dele que trouxe ele de volta, o grande rei. E fiquei decepcionada com a Eugene Peterson. Foi uma decepção. Mas é isso, assim, eu acho que aquele trecho que eu li do livro, né, a gente precisa pensar muito no que a gente põe em cima das mulheres dos textos bíblicos, assim, para a gente se espelhar, né? Às vezes, elas eram seres humanos como a gente, né? Tinham defeitos e qualidades, né? E talvez um defeito de Abigail foi ter escolhido ficar nesse relacionamento. A gente não sabe se ela pôde escolher, mas talvez uma qualidade que ela tem que a gente não tem é ter tudo à mão dela também. Às vezes a gente não vai ter tudo à nossa disposição, né? A gente pode ficar perguntando isso para o texto. Isso que eu acho que é interessante quando a gente pode encontrar essas passagens, né? De poder fazer essas perguntas. E trazer Juliana, eu fico pensando que a Abigail, ela tomou toda essa atitude, mas ela podia muito bem. O servo falou que Davi vinha atacar. O que você faz quando sabe que vai ter um ataque? Você prepara uma defesa ali no seu lugar ou você foge? Ela podia pegar o banquinho, zarpar fora, né? Não é? E detalhe, o texto fala que... Para ela sair, esse homem mau, ela deixava lá para Davi vir e acabar com ele. Matar. Entendeu? O texto fala que Davi não ia matar as mulheres, inclusive. Normalmente então, as mulheres não eram mortas. Era uma opção. E ela tinha recurso bom para fugir, para se distanciar do problema. Então, é bom a gente aprender isso com ela. Ela não se distanciou do problema. Ela tomou atitude, ela foi decidida a resolver. Podia ter a vida dela se acabado nessa brincadeira, né? Depois já foi falado. Mas muitas vezes a gente, diante de um problema, a ideia da gente é fugir, se esconder ou fugir, né? Então ela enfrentou, deu a cara tapa mesmo, digamos aí, né? Então é bom a gente lembrar disso, porque ela poderia ter feito isso de boa. E quem de nós ia falar mal dela? De boa também. Vai enfrentar um rei com 400 homens vindo. Brincadeira esse negócio. Tem que pensar o que era o armamento naquela... O que era nessa época, né? Parece que é o melhor caminho, puxa seu carro, que o negócio aí vai pegar fogo. Quando você voltar... O bicho vai pegar, é melhor você dar uma sumida. Não é? Tem esse lado. Ela foi corajosa mais uma vez, e sábia. Mais uma vez. Ela enfrentou o problema de frente.
né? Ela não fugiu. Não, não e é isso, muitas vezes a sociedade diz pra gente que a gente não pode enfrentar sozinha, né? A gente precisa de ouvir alguém, a gente precisa compartilhar o problema com alguém. Essa semana, inclusive, no trabalho, uma amiga passando um aperto e falou, a gente precisa de uma opinião de vocês, por favor. E assim, às vezes, tudo bem, né? Tá passando por nada contra você pedir uma opinião, mas às vezes foi dito pra você que você não podia decidir sozinho, né? Desde pequena. Então você fica, será que eu tô decidindo certo mesmo, né? Eu não falei com ninguém sobre isso, não falei com nenhum homem sobre isso, né? Ninguém, no caso, eu não falei com nenhum homem, né? Não é? Não perguntei pro meu marido se pode, não perguntei pro meu pai, não perguntei pro meu namorado. Porque olha que peso pra gente, né? Não poder decidir as coisas sozinhas, ou não ter certeza, né, das decisões que a gente tá tomando, né? Porque foi dito que alguém precisa validar. Eu sou meio assim, quando falo essas coisas, parece que eu estou muito digamos assim, na coluna do meio, né? Que eu estou em cima do muro, que eu estou indecisa. Mas eu gosto sempre de defender a questão de assim. Eu concordo com tudo isso que você falou, mas também não tem, eu acho que, mas também não tem problema se a mulher, né, que nem você mesmo falou, ela pegar opinião, ainda que tenha um dia e ela tenha decidido, não, eu acho que é legal o que o meu pai falou, né? E eu acho que é legal eu fazer isso. Eu acho que não tem problema você colocar a menina com a roupa toda rosa, não tem problema, né? Você dar boneca para a menina. Não tem problema eu não saber lidar com finanças e o meu marido lidar. Né? Não tem problema nada disso. O problema não está nisso, o problema está em que tem que ser assim, não pode ser. Né? Porque assim, porque se a gente não tomar cuidado com as nossas falas, aí a gente fica, daqui a pouco a gente não põe mais o rosa, porque assim, eu vou ser bem sincera, eu não gosto de fazer coisa de homem. Que é coisa de homem, Maribel? Não é coisa de, mas já está sendo machista de falar que é coisa de homem. Mas assim, não quero arrumar chuveiro. Entendeu? Aí, assim, parece que para eu mostrar que eu não sou machista, mas assim, eu tenho que ir lá e não gosto de fazer isso. Entendeu? Mas não tem problema. Meu marido também não gosta, não, Maribel. Quem faz sou eu. Então, não tem problema se a Laudeci foi lá e fez. Né? Mas eu não gosto de fazer. Não, mas que bom que você pode escolher não fazer, né? Isso, é esse daí. É esse o nosso lugar. É esse o nosso lugar. O lugar de que pode escolher. Porque assim, a gente não pode falar que nem a gente estava comentando em outras quintas aí. Tem casal que combina. O homem faz o trabalho home office, sei lá o quê, e ele faz o contrário do que a sociedade fala que tem que ser feito, que é a mulher que tem que cozinhar, a mulher que tem que lavar, e ao contrário, a mulher sai para trabalhar, e não tem nada a ver com a vida do casal, não é? Então, tudo certo. Tá tudo certo, mas eles puderam escolher isso, eles não tiveram o que fazer, porque vai ficar feio, onde já se viu o homem ficar em casa, a mulher sair para trabalhar. Entendeu? Eles escolheram, então tá tudo certo. Então, o problema é só deixar isso muito claro, pelo menos na minha opinião, que o problema não é a mulher fazer ou não fazer, tomar atitude ou pagar conta ou não pagar. O problema é ela ter o direito de escolher. Isso é normal, né? É normal. Eu, quando não sair como, pode pagar a conta que eu tô feliz. Eu não ligo, não. Sabe? Tá tudo certo. É isso. Não sei se eu falei bem. É quem convida, Maribel. Eu acho assim, que quem convida paga a conta. Então, sempre deixa eles convidarem. Mas, assim... Convidar contrato, cada um paga a sua, a amizade continua. Não, também, já vi. Não, tô tentando. Já fiz isso também, não tem nada demais. Porque não tem nada demais. Tô tentando lá, ó. Então, não tem nada demais o homem ser cavaleiro, o homem abrir a porta do carro. Coisa linda isso. Ótimo. Entendeu? O problema é quando é só isso, né, Maria? Não, o problema é quando é só isso, mas é que, dependendo da nossa fala, parece que isso está errado. Isso não está errado. Não está errado, não. Tá certo, Maribel, tá certo.
Então, a gente tem que tomar cuidado com essas falas, porque aí a gente levanta a bandeira de umas coisas que são legais também. Pode levar no chuveiro, pode pagar minha conta, entendeu? Tá tudo certo. Eu já não gosto de homem na cozinha. Eu não gosto. Por quê? Porque geralmente faz uma lambança e eu tenho que limpar, eu não gosto. Não pode amanhã aparecer um que vai fazer tudo certinho, beleza. Mas é a minha opção de escolher. Eu prefiro, não, meu filho, fica aí, faz outra coisa que eu faço isso. Mas eu estou escolhendo, eu não sou obrigada a cozinhar e nem não cozinhar. É isso. Uhum. Eu acho que é isso, assim, quando a gente está numa idade adulta, né, que a gente pode escolher se relacionar com alguém ou não, a gente escolhe e muitas vezes a gente reproduz com base nas escolhas que ensinaram que é certo, né? E eu acho que é aí que está a questão, um pouco voltando para a história das brincadeiras, né? A gente foi treinado desde pequena a fazer aquilo, talvez a gente já ache que aquela escolha que é a certa, né? Por exemplo, maternidade. A mulher, desde pequena, ela é treinada para ser mãe. Aqui, só não sou mãe, acho que eu, a Tamires, mais alguém, minha mãe? Eu e a Tamires. Se alguém não é mãe, manifesta. E, assim, é uma coisa que... Será que é uma escolha mesmo? Você não ser mãe? Sabe? Será que é uma escolha mesmo você não casar? Dentro da sociedade da igreja, por exemplo, né? Vamos pensar. Até fora, mas vamos pensar na realidade da igreja. Será que é uma escolha que, né, que é ok, que vai ficar tudo bem, eu estou escolhendo isso? Então, eu acho que dá para a gente voltar para o texto bíblico e falar, poxa, ela é uma escolha, sabe? Pode ser, é que não é uma escolha agradável para a sociedade muitas vezes, né? E é uma mulher que não gerou filhos, né? Oi, ele voltou. Tá sem som, tá sem som. Fiquei sem bateria. Acabou a bateria. A gente está falando aqui sobre as nossas escolhas, né? Que a gente pode... A Maribel está comentando que ela queria escolher algumas coisas e tal. E aí a gente está comentando sobre o texto depois do... que a gente deu sobre Abigail, né? E aí eu acho que para a gente pensar, assim, o que a gente tem livre escolha na nossa sociedade hoje, né? De oportunidades, né? O que uma mulher hoje tem de... Ela pode escolher livremente sem sentir culpa, sem sofrer um julgamento, né, da sociedade ou no trabalho dela, ou da família, ou na igreja. Enfim, né? Eu acho que é isso. Ô, Ju, até essa questão de relacionamento, já que está falando de relacionamento, o homem pagar a conta, mas também as mulheres tomar iniciativa também, de, que nem a Lau falou, quem convida que paga, né? Aí eu ainda brinquei, é por isso que eu deixo eles convidarem, mas, assim, convidar não é bem visto isso. E aí eu vou falar uma coisa que eu já falei em outras quintas. Às vezes somos nós mesmos, mulheres, que fazemos isso com as outras mulheres. Nossa, mas você se ofereceu. Assim, né? Nossa, mas você... Entendeu? Uhum. E nós fazemos isso. Eu tenho o direito de escolha, de eu chamar ou não sair. Deixar ele tomar iniciativa, eu tomar. Né? E assim vai. Uhum. É isso aí. Mas dá para a gente repensar algumas decisões nossas, né? Eu acho que eu fico com essa pergunta, assim, sabe? Na nossa cultura, o que as mulheres ainda têm livre escolha, sabe? E quais as consequências de poder escolher algumas coisas, né? Para a gente e para os outros. O que a gente sofre com as nossas escolhas aí, né? A Abigail, graças a Deus, a escolha dela ela teve muito bom resultado, né? Acho, né? Não sei. Depois ela ficou esposa de Davi, tomara que tenha dado certo. Tinha outras esposas em conjunto, não é uma nossa realidade, mas pelo menos não foi morta, né? Poderia ter sofrido outras coisas. Além de não ter sido morta, ainda foi amada. Pelo menos daquele bobé, né? Foi casal, acho que
Não sei, acho que não era um casamento só por a questão das terras dela, né? Porque também tinha isso na época, né? Mas acho que Davi pelo menos ouviu, né? Olha só, ela pôde ser ouvida, né? Acho que quantas mulheres não têm essa oportunidade hoje, né? De ter a sua opinião ouvida, né? Então isso foi importante, né? Então é isso, gente. E você estava falando de livres escolhas também. Tem tudo isso também, né? Porque se um homem vem com essa decisão do risco e dá errado, vai ser falado alguma coisa assim. Mas se uma mulher decide alguma coisa fora desses parâmetros aí, e fora do que a sociedade fala, mas também a Juliana não decidiu isso, Também, entendeu? né? Aquela coisa também, né? Bem feito. Né? Agora, se foi o homem, tudo tem um risco, né? Também não é assim, né? Pelo menos ele tentou, né? Então... Sabe o que eu estou lembrando aqui? Do episódio da cratera lá no metrô de São Paulo. Vocês viram que era uma mulher, a engenheira que estava comandando, que virou um disse. Também tinha que ser uma mulher, né? Porque, quer dizer, aí depois teve até retratação, um monte de texto circulou, porque a mulher não pode ser engenheira, ela não pode... Desacreditada, né? Viu? Só deu errado o negócio porque era uma mulher que estava... Não pode errar. Isso que é duro, né? Essas questões, assim, deixam a gente bem chateada. E é isso mesmo, né? Assim, eu não vi toda a reportagem, mas assim, se teve erro da parte dela, que não pode errar porque é mulher, né? Já não queriam nem... Viu? Teve um machista que achou até que mulher não poderia ser engenheira, porque estava colocando a vida das pessoas em risco. Misericórdia, não. Volta naquela história do que a gente pode decidir, né? Quer dizer, decidir o cuidado da criança ainda pode, sabe? Se vai trocar fralda ou não dentro de casa, se vai dar tal remédio, você pode decidir. Agora, decidir se aqui é bom para construir uma ponte, não, mas aí já não, acho que não, sabe? Aí já não, né? Vai que não dá certo. Como se decidir o remédio da criança ou não fosse muito mais perigoso ou não, né? Sim. Mas, enfim. Até porque eu sempre dei... Pedro e a Laura tem 2 anos só de diferença, e muitas vezes eu dei remédio para o Pedro que era para dar para a Laura e vice-versa. Lá. Então, viva aí pela misericórdia. Aí vão falar assim, tá vendo? Não ouviu um homem médico. Fica bagunçando as coisas, se fosse um médico... Ia dar tudo certo. No trânsito também, né? No trânsito. É onde eu mais peco. E aqui já me mandaram lavar roupa umas 2 vezes já. Verdade, olha. Vai lavar roupa, Dona Maria. 2 vezes já. Então a gente vê, né? Olha que machismo. Davi poderia falar assim, vai cuidar do seu marido, amiga. Mulher não pode dirigir, e se dirige não pode dar uma falhinha no trânsito, como se eles não dessem, né? Opa! São os mais navalha que eu já vi. Os mais barbeiros. E é estatístico, né? Acho que é mais filmado. Aqui onde eu moro, é triste aqui, viu? É porque você não mora em Sorocaba, senão você ia ver como que é a coisa. Misericórdia. Misericórdia. Mas está muito bom. Terminou, Ju? Isso, gente. Terminei. Não quero estender muito, não. Obrigada, assim, Ju. Foi muito bom, né? A ideia é essa mesmo, é fazer provocações, né? Para a gente pensar, para a gente discutir, para a gente ver, né? Se as nossas colocações... Muitas vezes a gente está tão assim fechado na nossa ideia, na nossa colocação, e aí a gente discute um assunto assim tão leve, né? De uma forma tão leve, e a gente coloca coisas que a gente abre o olho, né, a outra abre o nosso olho, e assim a gente, né, vai aprendendo mais a conviver em sociedade.
E também a gente vai aprendendo a defender a nossa classe, o nosso gênero, porque nós somos também assim bem críticas, né? Se uma mulher faz, quando eu vejo uma mulher fazendo uma barbeiragem, eu falo, não, todo mundo podia fazer, você não, você tá sujando a nossa água, você tá acabando com a nossa categoria. E a mulher muito desunida. As mulheres precisavam ser mais unidas, porque os homens, eles são unidos. São, eles se perdem. Né? Eles se protegem, eles se defendem. E a gente eles pega compram a briga do outro, mas a mulher... Não, a gente joga a nossa companheira na fogueira. Joga. Pode voltar um dia e falar sobre rivalidade feminina. Da onde isso vem? Eita, é um tema excelente. Tema. É um bom tema. Excelente. Excelente. Então tá ótimo, gente. Agradeço a Ju pela sua participação. Eu não tinha noção do que sairia e saíram discussões excelentes, né? O assunto foi muito pertinente. Você colocou muito bem, muito obrigada. E agradeço a Marilda, que veio de lá do Mato Grosso, a Roseli, que veio de Águas de Lindóia. Do Sul! Isso, do Sul, põe o Sul aí. Do Sul, Mato Grosso. Eles ficam aqui, ó. Eles odeiam quando a gente fala Mato Grosso só. É uma rixa. Do Mato Grosso. É Mato Grosso do Sul. Tem mais alguém que veio de outro lugar longe? Para eles. Eu sou de São Paulo, né? Eu sou paulista. Estou morando aqui. Mas aqui, para eles, falar Mato Grosso só é uma ofensa. Meu pai do céu. Vamos, ainda bem que você já me alertando, porque eu ainda vou na sua casa. Eles corrigem, viu? Se a gente fala Mato Grosso, quando eu cheguei aqui, eu falava só Mato Grosso. Do Sul! Eles ficam nervosos. Mas então tá bom. Eu vou orar para a gente encerrar. Então, alguém tem tirar mais alguma foto, né? Vai tirar foto depois da oração. Eu oro primeiro e a foto vem depois. Eu oro para Deus abençoar a foto para sair bonita. Opa! Tá bom. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, nós te louvamos pela vida de cada mulher que está aqui nessa reunião, nós te louvamos pelas mulheres das nossas igrejas, Pai, pelas bênçãos que elas são em nossas vidas. Ó Deus querido, ajuda-nos a compartilharmos cada vez mais das nossas experiências, ajuda-nos a sermos cada vez mais cúmplices, cada vez mais compreensivas, cada vez mais solidárias, ó Deus, com as mulheres que são nossas amigas, que são nossas companheiras, que sejamos mais humanas em relação às nossas parceiras, Pai. Porque muitas vezes nós somos meio tiranas com elas. Ó Deus querido, ajuda-nos a te servir e a fazer o melhor, Pai, para que o reino de Deus possa ser engrandecido através das nossas vidas. Muito obrigada pela vida da Juliana, pelo seu comprometimento com a palestra, com a nossa proposta. Muito obrigada pela vida dela. Também agradeço pela vida da Maribel, que tem organizado todo o trabalho, Senhor. Muito obrigada. Prepara-nos para a próxima semana. Abençoa a Maribel no seu preparo. Usa a tua serva, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.